Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Provérbios capítulo 25, versículo 25. Boas notícias são coisas revigorantes. É isso que o provérbio em questão está falando. Você entende a necessidade de um homem sedento por água? Quando a água vem, a água fria que refresca, é a melhor coisa que tal pessoa poderia receber. Agora, a comparação é com uma boa nova, com boas notícias. Que alegria é quando você recebe tais notícias em meio a um momento difícil da sua vida, por exemplo. Muitas vezes é o que nos concede ânimo de novo, o que nos dá energia, alegria, consolo no momento triste. Que alegria enorme quando você ouve sobre alguém querido, talvez alguém que há muito tempo você não recebe notícias, e você ouve falar que está bem, está feliz, a família está crescendo, está com saúde. Talvez até notícias sobre o seu país, sobre planos que você está fazendo para o futuro, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Boas notícias trazem essa alegria. É uma verdade universal, por assim dizer, reconhecida aqui pelo sábio Salomão. Certamente é uma bênção ouvir isso, e uma bênção até contar para os outros, de perceber a alegria de ser um mensageiro dessa boa notícia. Tudo isso nós conseguimos entender na nossa própria experiência de vida e pela mensagem do provérbio aqui. Mas nessa mensagem eu quero pensar em outra coisa mais espiritual a respeito da expressão boa nova e sobre o impacto que elas têm sobre nós. Você já ouviu falar na palavra evangelho? Uma palavra muito conhecida na Bíblia e que significa exatamente boa nova. O livro de Marcos capítulo 1, no versículo 1, começa com a frase princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho significa boa notícia. Marcos está começando ali a escrever um livro que fala sobre a vida e obra de Jesus. Boa notícia é uma expressão perfeita para descrever o que Jesus trouxe sobre as suas boas novas para todos nós, para toda a humanidade. E pense sobre o efeito daquela água fria para um sedento e o efeito revigorante das boas novas. Agora as boas novas de Jesus Cristo são para os necessitados, para aqueles que estavam perdidos em seus pecados, para os que não tinham esperança. A Bíblia inteira aponta o nosso pecado. À medida que lemos a Bíblia, percebemos quão maus nós somos, quão desprezíveis, pecadores, como desagradamos a Deus. E precisamos, sim, do perdão dos nossos pecados, de algo que venha nos salvar dessa terrível condição. E a mensagem do Evangelho é sobre isso, que em Jesus Cristo há esperança. Tem um versículo no livro do profeta Isaías que fala justamente sobre isso. Isaías 52, versículo 7, diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Boas novas é o assunto que Isaías está tratando aqui. E aqui algumas expressões são usadas para descrever essas boas novas. E nos faz pensar justamente na mensagem do Evangelho. Isaías fala muito sobre a obra que Jesus iria realizar, descrito como o servo
às vezes até um servo sofredor, em profecias acerca de Jesus Cristo. Agora pense no que esse versículo fala sobre essas boas novas. Diz que faz ouvir a paz, uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação com o nosso Deus. Também fala aqui de uma mensagem de salvação. Todos nós estamos perdidos em nossos pecados. Não temos como obter a salvação. Dependemos da graça de Deus. E em Jesus Cristo ela foi manifestada. Tito capítulo 2, versículo 11, nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ainda o profeta Isaías fala sobre uma mensagem a respeito do reino. Que essa boa nova fala que o Deus reina. E essa é a mensagem que o próprio Jesus trouxe. Jesus falou que o reino estava próximo e era hora de nos arrependermos. O fato é que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. Nós podemos ter certeza que Deus reina e tem domínio. Existe uma boa notícia que você precisa ouvir e quando você aceitá-la, você precisa falar dela para os outros. A boa notícia da salvação, da paz e do reino de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.